Respira fundo comigo. 1 segundo. Sério, só isso. Você tá aqui, viva, agora, no presente. Já parou pra pensar nisso? Às vezes a gente passa dias, meses, até anos sem perceber que tá vivendo no automático, fazendo, cumprindo, respondendo, mas e sentindo? Se sentindo. Tem uma coisa que os grandes pensadores a gente sempre disseram, que a realidade não é o que a gente vê, é o que a gente acredita, é o que a gente vibra. E isso muda tudo. Se o que você acredita molda o que você vive, então a pergunta é: no que você vem acreditando? Você acredita que é capaz? Que é digna? Você acredita que você merece? Ou será que, sem nem perceber, você tem reforçado limitações, escassez, carência? Olha ao seu redor. Tudo que está aí, absolutamente tudo, aquilo que te impulsiona e aquilo que te trava. Essas coisas só existem porque você permitiu de alguma forma, não por culpa, mas por consciência. E se eu te dissesse que nada disso é fixo e que tudo pode ser reescrito, que você está vivendo dentro de uma história e que, mesmo sem saber, você é a autora. A verdade é que você nasceu livre, sem rótulos, sem medos, sem ter que provar nada para ninguém. Mas em algum momento, alguém te ensinou que você precisava ser salva. E aí você começou a esperar por alguém. Alguém para resolver, alguém para te validar, para te mostrar o caminho. Mas sabe o que a ciência diz? Que tudo acontece agora, passado, presente, futuro, tudo coexistindo. Isso significa que aquela versão sua mais leve, mais confiante, mais abundante já existe. Você não precisa se tornar essa pessoa, você só precisa se lembrar que ela é você. E sim, isso dá um certo medo, porque se não tem mais desculpa, sobra o quê? Sobra a responsabilidade. Só que junto com a responsabilidade vem a liberdade. Sabe aquela sensação? Tem gente que parece viver uma vida mágica. Pois é, essas pessoas, elas não são especiais, elas só enxergaram diferente. Elas entenderam que a realidade se ajusta à percepção e que quem observa influencia o que vê. Ou seja, o mundo lá fora não está separado de você. Você não está vivendo no mundo. Você é um mundo que está sendo vivido por você. Os grandes viraram grandes quando pararam de esperar por salvadores. E aí ficaram leves, porque a leveza vem quando a gente para de terceirizar nossa vida. Liberdade, no fundo, é isso. Não é ter tudo. É sentir gratidão pelo que já tem. Não é ser aceita, é se aceitar. Não é agradar, é se amar. E quando a gente lembra disso, tudo muda. Você para de correr para fora e começa a voltar para dentro. Começa a confiar, a escolher com mais presença, a viver com mais intenção. E aí vem um insight mais forte. Ninguém vai te salvar e tá tudo bem, porque você pode se salvar. E é só por isso já é libertador. Você pode se resgatar 1000 vezes, pode escolher de novo, pode recomeçar, pode relembrar quem você era antes do medo, antes da cobrança, antes da comparação. O universo não te pune, ele responde, ele se ajusta ao que você vibra. Então, toda dor, toda dúvida, todo vazio, eles serviram para te trazer até aqui. Este momento em que você se escuta e pensa: eu sou minha própria resposta. Isso é liberdade. É parar de esperar pela vida e começar a viver de dentro para fora. A transformação não é uma virada mágica. Ela é um processo diário de lembrar quem você é. E sim, o medo aparece. Sempre vai aparecer.
mas ele não precisa te travar. A gente foi ensinado a procurar segurança, mas segurança demais aprisiona. A verdade é que tudo muda. Você não precisa controlar tudo, nem saber tudo. Você só precisa confiar. Sabe os momentos mais bonitos da sua vida? Eles aconteceram quando você soltou, quando só viveu. Essa é a mágica da incerteza. É nela que os milagres entram. Ser você mesma, sem filtro, sem medo, é o seu maior superpoder. Porque num mundo cheio de performance, ser real é revolução. E o melhor é que você não precisa construir autenticidade. Ela já está aí, só precisa deixá-la respirar. Você é única, inédita, especial. E mesmo assim, vive se julgando, se comparando. Mas olha, você está se comparando com versões editadas dos outros e esquecendo da tua essência. A gente sabe disso. A vida muda quando você muda o teu olhar sobre você. Quando troca o julgamento pela compaixão, a dureza pela gentileza. Você escolhe. Ou se fecha, ou se abre, ou se limita, ou se expande. E o universo sempre responde, porque a vida é espelho. Ela não dá o que você quer, ela devolve o que você vibra, o que você é. Quer mudar a sua realidade? Escolha se amar por um dia, só um. Olhe para você com mais carinho, mais presença, mais acolhimento e veja o que acontece. Você vai sentir a diferença. E se algo tocou dentro de você agora, fala para você mesma: minha transformação começa por dentro. Minha transformação começa por dentro. Porque ela começa mesmo, não é papo, é prática. Você é o seu ponto de partida e sempre foi. E a frase final é essa: ninguém vai me salvar e é por isso que eu sou livre. Se fizer sentido, confia, afirma para você agora: eu confio no que eu não posso ver e deixa o universo te mostrar. Para finalizar, eu quero contar para vocês uma história triste, mas muito bonita. Quando meu pai faleceu, eu fui conversar com uma professora muito sábia, a quem eu chamo de guia, e perguntei para ela: e agora? Como que vai ser? O que eu faço? Ela falou para mim: agora é você com você mesma. Se acontecer qualquer coisa com você, você não tem para quem ligar. Você não tem para quem pedir ajuda. Você não tem para quem pedir para te salvar. Então, cuide-se. Cuide bem de você. Escolha, faça boas escolhas para você, se ame. Porque quando você precisar, quem vai te salvar é você mesmo. Então, desde então, eu, apesar de ser uma história triste, porque eu sinto muita falta do meu pai, mas eu também hoje vesti uma super capa de super heroína em que eu me cuido, que eu me protejo e que eu me amo mais do que nunca, como se eu tivesse pegado o meu poder de volta e não terceirizei mais ele. Bom, se fez sentido para você, deixa o seu comentário aqui, curta e compartilhe. Um beijo no seu coração.